É, vou gravar. A aula passada nem ficou gravado, então. Então vai ficar gravado. É, agora eu apertei para gravar, vai ficar. Agora, não sabia disso que tinha que apertar. Mas beleza. Essa Tayla que entrou e saiu, ela é da turma ou não? Sim. Deixa eu... Oi. Oi? É, acho que agora pelo menos vai ficar salvo. Eu apertei para gravar. Deve estar gravando. Então, beleza. Pessoal, as outras aulas vocês conseguiram acessar tranquilo? É a primeira vez que eu tô acessando. Não, mas lá no YouTube, aquelas lá. Eu não Parece, olhei, não sabia. tem lá criei lá tipo uma playlist lá. Hum, E aí tem lá as outras aulas. Eu acho que não ficou muito bom o áudio, essas coisas. O áudio aqui tá tranquilo? tá bem bom. Pelo menos pra mim. Tá. Vou tentar abrir aqui de novo. Vamos lá então. Ué, só tá a gente ainda. Achei que tinha entrado mais gente. É, duas pessoas entraram e saíram. O grupo ninguém falou nada, não, né? Não. Aqui ainda não. Era pra estar funcionando tipo um chat, mas beleza. Pois é, então, era isso que eu tava procurando. Tipo, uma espécie de chat, mas não achei. É, não tá aparecendo, não, a gente não sabe por que ainda, mas acho que logo logo vai aparecer. Bom, vamos lá então para. Não tem que ativar o vídeo? Não, não precisa. Ah, então de boa. Ué, quem que entrou com o meu nome? Pois é, não tô entendendo. Agora que eu vi. Falei, ué. Tô assistindo aula. Tá aparecendo no meu computador aí? Tá aparecendo. Sim. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu acho que nossas aulas agora vão ser assim. A previsão no início era até dia 5, ou seja, domingo, então era para segunda-feira a gente já ter aula, mas na outra aula o pessoal estava comentando que talvez iria até dia 13. Então, a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar. Mas basicamente vai estar sempre lá na primeira aula o link, tá? Eu criei esse evento para ser repetido durante quatro semanas, então sempre vai estar lá disponível, é só clicar no mesmo link e vai dar aqui para nossa aula, tá? Questão de avaliação, eu vou verificar ainda, mas aí eu mando lá no Telegram então, o que ficar decidido, tudo certinho. Questão de atividades, eu vou mudar o jeito, eu vou na outra turma agora. Oi? Oi, oi. Eu vou criar como se fosse um formulário, que é um questionário que aqui pelo Teams mesmo apareceu essa opção. Eu acho que fica mais fácil porque fica tudo salvo lá na pasta já da disciplina e aí mas também acho que para vocês acessarem, preencherem as informações, enfim, fica um pouco mais tranquilo. Beleza? No mais, eu acho que a gente vai aprendendo junto aqui como é que vai funcionar. Eu vou, como está gravando agora, eu vou publicar também lá no YouTube, então, nossa playlist, continuação das outras aulas. Então, eu vou explicar o conteúdo, depois a gente resolve um exercício da apostila, tá? E a gente vai conversando aqui, tirando nossas dúvidas, enfim.
Vamos lá, então. Sistemas estruturais. Peraí, professor. Oi. Antes de começar, eu acho que os alunos tinham que desligar aí Eu vou mutar aqui o texto de todo mundo, peraí. porque dá para ouvir todo mundo, daí fica confuso. Tá, e quem quiser falar, só clica no microfone, tá? Beleza. Vamos lá. E quem quiser falar, clica no microfone, tira do mudo e fala e depois a gente continua, beleza? Bom. Certo, então. Sistemas estruturais 2, a gente vai falar hoje sobre os sistemas estruturais para madeira. Aula passada a gente fez um cálculo básico de dimensionamento das peças de madeira. Se qualquer coisa, a gente vai ter que revisar bastante coisa quando voltar, tá? Aula passada, na verdade, eu tentei gravar eu resolvendo à mão. Não sei se fica. Na verdade, eu não gostei muito da qualidade do vídeo, do áudio, de nada, assim, achei ruim. Mas acho que como é a primeira vez mesmo que a gente está fazendo a aula desse jeito, acaba não ficando do jeito que a gente quer. Mas aí, qualquer dúvida, se não ficar claro, vocês podem entrar em contato lá pelo Telegram. Pelo Ava também vocês podem deixar mensagem, que a gente está olhando bastante, devido a essa situação, tá? E quando a gente retornar, a gente resolve o resto, beleza? Bom, tá com sessão 1.3 aqui, mas é a 2.2, tá? Tem que alterar isso aqui, eu vou alterar antes de publicar. Após terminar as dimensões das peças, nós pensaremos como que essas peças irão se conectar, tá? E o que é feito por meio de ligações, que é o assunto nessa sessão 2.2. A gente vai conhecer então sobre as ligações entre os elementos de madeira e também com outros tipos de estrutura. A palavra ligação, então, significa união entre dois ou mais elementos, ou qualquer outro elemento que sirva para unir ou ligar o nosso elemento de madeira. Qual que é a problemática? As peças de madeira, digamos, todos os elementos de madeira, elas são basicamente determinadas pelo tamanho da árvore. É claro que hoje em dia existem muitas árvores que atendem o tamanho comercial, mas basicamente, se eu quiser uma tábua muito grande, eu vou precisar de uma árvore muito grande, certo? E assim por diante. O que acontece é que tanto o tamanho da árvore é limitado, como o manuseio, né? Às vezes, igual a gente talvez naturalmente pense, um madeireiro encontrou uma mega árvore lá de não sei quantos anos, mais de 100 anos, super grande, no meio da floresta. Só que não compensa nem, digamos, retirar essa super árvore, porque não vai ter, não tem como nem manusear essa árvore depois que você derruba. Você não vai conseguir levar essa madeira, serrar essa madeira, então acaba nem compensando. Mesmo que a árvore seja grande e atenda, digamos, aos elementos. Tá? A gente quer uma peça muito grande, encontrou uma árvore muito grande, mas ainda assim não vai conseguir resolver o problema. Ou seja, a gente tem que então trabalhar com conexões, com uniões entre as peças de madeira. E com isso a gente tem os tipos de ligações, tá? Então, essas ligações, basicamente, elas vão servir para transferir os esforços dentro de uma peça de madeira, do elemento de madeira, e fazer com que a estrutura, né, funcione de maneira, digamos, uniforme, que esses esforços sejam todos distribuídos e descarregados lá na fundação. Então, as ligações, elas podem unir os elementos de madeira entre si, ou seja, madeira com madeira, ou madeira com aço, formando estruturas mistas, como o exemplo aqui da foto. Entretanto, a gente pode também utilizar ligações de madeira
com a própria madeira ou utilizar chapas metálicas para realizar a ligação entre os elementos de madeira. Dessa forma, a gente tem alguns tipos de ligações que são mais utilizados. Os tipos de ligações abordados nessa seção vai ser os mais comuns na obra. Entretanto, as ligações também podem ser feitas aí com cola, conforme aqui no item A, beleza? Mas a gente vai ver então os mais comuns. Então a gente tem a cola aqui, o prego que a gente vai ver, o pino de madeira, ou cavilha, como é chamado, o parafuso, o conector de anel e o entalhe. O primeiro de todos, então, são as cavilhas, né? Que elas são pinos de madeiras torneados e, de acordo com a norma, ela deve seguir a classe C60, ou seja, uma madeira de alta resistência, tá? Essas cavilhas a gente costuma ver elas às vezes em móveis mais, digamos, móveis residenciais, né? Mas elas não são utilizadas só nesse tipo de móvel, ela pode ser utilizada como elemento, tá? Em outros tipos de ligação de madeira, sendo que a norma ela pré-estabelece 16, 18 e 20 milímetros de diâmetro dessa cavilha, ou seja, 20 milímetros vai dar o quê? 2 centímetros, ou seja, um elemento bem grosso. Como a gente pode olhar aqui na dimensão da escala, comparando com a mão, dá para a gente ver que essas cavilhas são maiores quando comparadas com aquelas de móvel que a gente tem o costume de ver, às vezes, mais em casa, tá? Vale lembrar que, para o uso das cavilhas, a gente tem, então, que também fazer uma perfuração no elemento que seja compatível com o tamanho da cavilha. E aqui, nesse caso, ele ainda está usando cola para fixar ela dentro do furo, tá? E além de pinos de madeira, a gente pode ter o quê? Pinos metálicos, que já englobaria a parte de estruturas mistas, sendo que os tipos de pino metálico mais comuns são o quê? São os pregos e os parafusos, certo? Sendo que o comportamento do prego e do parafuso, eles têm um comportamento muito semelhante, acaba se enquadrando na mesma categoria, só vai mudar, digamos, o funcionamento, o método de aplicação, sendo que os pregos são fixados por impacto, ou seja, um martelo, e os parafusos têm que ser realizada uma perfuração e rosqueada uma porca com uma arruela, certo? E nunca, numa estrutura de madeira, ela vai ser feita por um só pino, tá? Então, essa quantidade de pinos aqui vai determinar a estaticidade da estrutura, ou seja, o quanto estática ela é, sendo que na definição estrutural, tá? Nós temos que 3 pinos irão definir uma estrutura isoestática, ou seja, não vai ser transferido os esforços de um elemento para o outro, tá? E 4 pinos elas já podem ser consideradas hiperestáticas, ou seja, elas são estruturas rígidas. Do modo mais geral de explicar essa questão estrutural, digamos que a estrutura com mais pinos ela vai se tornar menos, digamos, maleável, ou seja, vai chegar um esforço, ela não vai ter tanta trabalhabilidade quanto se tivesse menos pinos, ou seja, a estrutura vai ser muito mais rígida. E isso pode ser bom, como pode ser ruim. Dependendo do tipo de situação, é melhor que a estrutura tenha ali um certo nível de trabalho para lidar com os esforços. Em outros, é bom que ela seja muito rígida, tá? Então, tudo isso depende. Já nós temos também o prego, tá? E um fator interessante, talvez vocês não saibam, é que é obrigatório, tá, na execução de um prego,
haver uma pré-furação, ou seja, tem que furar aonde o prego vai entrar. A gente sabe que na prática isso não acontece, né? Sendo que esse diâmetro da pré-furação, é claro que não é do tamanho do prego, do diâmetro do prego, ele é somente um pouco menor, o que ajuda a não rachar madeira, entre outros. Às vezes, dependendo da mão de obra, vai utilizar essa técnica sim, mas por praticidade e questão executiva, é sempre empregado o prego diretamente na madeira, e também depende muito do tipo de madeira, como que ela vai reagir ao elemento lá dentro, tá? Questão da elasticidade, enfim. Além disso, como modo de conectar e juntar as madeiras, nós temos os anéis metálicos, tá? Que eles são chapas metálicas com esses dentes, ou seja, eles são como se fossem pregados dentro aqui do elemento da madeira, tá? E depois eles são unidos por uma barra que passa por dentro deles, certo? Os anéis metálicos, eles são mais utilizados geralmente em emendas de elementos estruturais, quando, por exemplo, há a união de duas ou mais peças. E a ligação, né, a utilização de anéis metálicos vai tornar, digamos, essa ligação, a gente vai considerá-la como uma ligação rígida. Só para vocês terem ideia assim, da questão de análise estrutural também, todo o nosso cálculo estrutural, nosso dimensionamento, ele vai se basear no tipo de ligação que está tendo os nossos elementos. Ou seja em madeira, em aço, em concreto armado, enfim, toda vez que a gente vai estudar uma estrutura, o que vai definir o nosso dimensionamento, o nosso cálculo, vai ser a relação que tem um elemento com o outro. Então, por exemplo, uma viga sobre um pilar. Qual que é o tipo de ligação que tem entre essa viga e esse pilar? Então, se for rígida, é um cálculo. Se ela for um rótula, ou seja, ela vai girar, é outro tipo de cálculo. Então, é muito importante entender se essa ligação ela é rígida ou não, porque tudo isso vai influenciar, digamos, no comportamento da estrutura. Porque quanto mais rígida for aquela ligação, o que acontece? Às vezes tem um elemento estrutural lá numa ponta, e daí ele vem com ligações rígidas lá no outro lado da estrutura, interligado totalmente com ligações rígidas. Ou seja, às vezes um esforço que a estrutura vai sofrer lá no final vai afetar consideravelmente o início, certo? Então, às vezes, a opção de utilizar uma ligação não tão rígida, que não transfira os seus esforços, é mais eficiente para a edificação. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Esses anéis metálicos, eles são utilizados aqui no Brasil? Porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu também nunca vi, não. Vai ser, eu acho que, questão de... Na verdade, assim, a norma traz ele, né? Uhum. E a praticidade dele não é tão comum, né? Vai ser em questão de mão de obra mais específica, tá? Na verdade, a norma traz, mas também é difícil de ver realmente. Até foi difícil de achar a imagem dos anéis para mostrar para vocês, porque no livro mesmo a imagem que a gente tem é só essa representação aqui, ó. O anel, tá? O elemento, ó, 3 elementos, essa daqui. Mas é um tipo de emenda não tão aparente quanto comparado aos outros. E o complicado do anel é que, se utilizar a barra é mais simples e acaba tendo, digamos, o mesmo efeito, tá? Dá para deixar ela rígida igual. Então, acaba sendo dispensável a opção do anel, na maioria das vezes, tá? Eu nunca vi também. Um detalhe da NBR aqui, que é essa 8800 de 2008, se vocês forem pesquisar essa norma, ela vai, digamos que ter
duas normas, tá? Vai ter essa NBR 8800 2008 e tem uma que é só 8800, sendo que a 8800 sozinha ela trata do aço. Já a 8800 ela vai, digamos, trazer mais elementos, então ela vai trabalhar com estruturas mistas. Então, quem for um dia pesquisar e se aprofundar, quiser estudar um pouquinho mais sobre a normativa, poderá encontrar esses dois tipos de norma, tá? Chapas metálicas, esse aqui eu acho que todo mundo já viu, é muito mais comum de ver, né? Principalmente modelos assim. Assim eu também nunca vi, tá? Mas assim, ligação de viga com pilar, enfim, principalmente em coberturas é muito mais fácil. Sendo que a chapa ela pode ser utilizada tanto para unir o comprimento da estrutura quanto no alongamento da viga. Então eu posso ligar outra viga, utilizar uma chapa, como eu posso ligar entre um pilar, diferentes tipos de elementos estruturais. Aqui. As chapas metálicas podem unir os elementos tanto no comprimento de sua estrutura, isto é, no alongamento da própria viga, como na ligação das vigas com os pilares, tá? Então aqui a gente tem esse exemplo de chapa para ser utilizado também em treliça, certo? O outro detalhe é que ela também é muito utilizada na questão dos banzos, ligação de banzo superior com inferior. Tá? Para quem não sabe o que é banzo, às vezes vocês podem escutar esse termo aí no dia a dia. Banzo, para simplificar, deixar talvez um pouco mais fácil o termo, seria as partes externas de uma estrutura treliçada. Treliçada seriam estruturas com elementos internos interligados. E as partes externas, digamos aqui, ó, essa viga seria o banzo inferior. E tudo que é do outro lado, que é para cima, seria o banzo superior. Tá? Então as chapas são muito utilizadas para ligação dos banzos, tá vendo? Ela vai estar interligando o banzo superior com o inferior. Além disso, tá? Nós temos ligações por entalhes. Ou seja, segundo Pfeiffer, os entalhes eles são ligações em que a transmissão do esforço é feita por apoio nas interfaces. Ou seja, no caso do entalhe, simplesmente a transmissão, digamos, do apoio ou da conexão entre as peças, elas vão ser transmitidas simplesmente pelo contato, certo? Pelo apoio. Então, a ligação por entalhe até vai ser um pouco limitada em questão do seu uso. E, além disso, o complicado de se utilizar o entalhe é que para ter um entalhe, digamos que perfeito, tem que ter uma mão de obra muito boa para fazer com que esse recorte, todo o elemento seja realmente muito bem encaixado, tá? Para que todo o esforço da estrutura seja transmitido de forma igual e que a carga seja transmitida de maneira homogênea. E além disso, a gente pode utilizar, para que esse encaixe seja perfeito, a gente pode utilizar alguns parafusos, talas, tá? Que não são considerados nesses cálculos. Então, acaba se considerando que ela é simplesmente apoiada. Aqui a gente tem um outro exemplo de ligação por entalhe, só que aqui a peça, digamos, o entalhe não foi feito esculpido na madeira, ele foi feito um elemento que acabou sendo entalhado, questão do encaixe, entrando uma peça dentro da outra e depois ligado por parafusos. E um dos locais mais comuns da gente encontrar ligações metálicas vai ser, então, nas nossas coberturas, tá? Que são nas emendas. No caso que a gente tem emendas por parafuso
E se a gente começar a observar, então, os nossos telhados, as nossas coberturas, a gente vai ver que a questão da conexão estrutural, ela é um fator muito importante. Bom, pessoal, por hoje, nossa aula basicamente é isso, bem tranquila. Aula que vem, deixa eu ver aqui para vocês. Que a gente... Todo mundo tem apostila, né? Sim? Eu tenho. Sim. Sim. Seção 2.3. Tá, seção 2.3 a gente vai entrar na parte do dimensionar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só para a gente já ir falando para enxergar tranquilo. Sim. Então, na próxima aula a gente vai entrar na parte do dimensionamento das vigas, vai entender os comprimentos, tá? Os esforços. E vai ter um pouquinho aí já de cálculo. Mas, como o meu quadro é tranquilo para enxergar, pessoal, só para mim ter uma ideia para a próxima aula. Sim. A gente Aqui pode para mim, fazer. sim. O restante está tranquilo? Sim. Tá beleza, professor. Então, beleza. E daí a aula que vem a gente faz no quadro certinho, então, para vocês acompanharem. Vamos responder Faça Valer a Pena. Tila, lá na página 78. Aí, pessoal, quem não acessou as aulas antigas, eu tinha esquecido que a gente tinha um grupo de estruturas de madeira lá. Agora que eu vi, eu acabei criando outro. Eu vou excluir um, então. E aí a gente fica só com um, para mim adicionar lá os links, tá? Tem uma playlist lá com algumas aulas. Deixa eu verificar aqui. Eu vou até mostrar para vocês já. Cadê? Olha só, pessoal. Então aqui, ó, tem alguns vídeos. E a gente vai ter aqui, eu acho, na biblioteca. Aqui. No caso de vocês vai ter só 3 aulas, tá? Que é a 2.1, porque na outra aula, na semana retrasada que a gente começou a fazer, foi aquelas atividades que ia ser a nossa nota parcial, lembra? Então vai ter só a 2.1. A aula de hoje está sendo gravada aqui. Daí a gente já vou publicar aqui também, vou colocar a aula 2.1 ao vivo. E eu acho que até semana que vem a gente já vai estar com tudo aqui na parte de chat aqui nesse aplicativo. Vamos lá então para o nosso caso. O Everton. Vamos lá. 1. Nas estruturas de madeira, há um amplo uso de pregos e parafusos na conexão das peças. A figura abaixo é um exemplo de uma ligação feita com parafusos. Então, aqui a gente tem uma cobertura feita com parafusos. Analise as informações abaixo sobre as especificações das peças de madeira quando conectadas por pinos de madeira ou metálicos. 1. As estruturas podem ser feitas com um único pino? O que vocês acham? Acho que não. Não, né?
ali no nossa parte de pinos, a gente sabe então que devem ser feitos no mínimo 3 para ela ser considerada isostática, ou seja, não transmitir todos os esforços para o restante das peças, e a partir de 4 pinos, ela já ser considerada rígida. Então, a gente nunca pode fazer esse tipo de estrutura com um único pino. Então, está errado. 2. O uso de 2 e 3 pinos são apenas para estruturas isostáticas, pois em sua ligação ocorrerá deformações. Exatamente, né? Com 2 ou 3 pinos, elas são estruturas isostáticas. 3. Com 4 ligações ou mais pinos são consideradas rígidas. Confirma o que eu falei, acabei de falar. 4 pinos já são consideradas rígidas. Logo, o correto vai estar a 2 e a 3. Qual que vai ser a resposta? C, né? C. Beleza. Vamos para 2, então. 2. As ligações, por conectarem as estruturas, devem transferir as cargas que atuam em um dos elementos para todos com que elas se conectam. As ligações podem conectar elementos de madeira entre si ou com outros tipos de materiais, formando estruturas mistas. Assinale a alternativa com os tipos de ligações usados nas estruturas. Então, a gente tem a pinos, conectores e ligações por emenda e entalhe. B, pinos, entalhe e solda. C, conectores, solda e entalhe. D, chumbamento, solda e entalhe. E E, chumbamento, pinos, conectores, ligações por emenda e entalhe. E aí, qual que vocês acham que é a resposta? Não faço ideia. Esses tipos de perguntas, esses estilos de perguntas, pessoal, vai ser o que vai cair lá na oficial 2, tá? Pra gente, o que eu dou de dica para vocês? Por exemplo, solda. Dá para soldar, fala aqui que é estrutura mista, ou seja, é aço com madeira, ou seja, Aço com madeira. Isso. Dá para soldar um aço com madeira? Não dá, Não, né? né? Então, aqui na B solda, C solda não dá, D solda também não dá. E o que é o chumbamento? Chumbamento é você... O chumbamento, na verdade, ele existe nas estruturas mistas, mas já seria na questão do aço com o concreto, né? Igual grades que são chumbadas na parede. Ou seja, a gente quebra um elemento lá e concreto. No caso da madeira, não vai dar certo chumbamento, beleza? Seria A. Só sobra A, exatamente. Que é o que a gente estudou, que a gente acabou de ver. Pinos, conectores, ligações por emenda e entalhe. Os tipos de conexões que a gente viu nas nossos elementos de madeira. 3. Leia as seguintes asserções. Deixa eu verificar um negocinho aqui. Leia as seguintes asserções. Considerando os dados sobre as ligações por entalhes, os entalhes devem ser executados com grande precisão, a fim que parece que está errado. Os entalhes devem ser executados com grande precisão, certo? A fim que a face transmissora do carregamento esteja completamente ligada a outra peça e a transferência de carga ocorra de forma homogênea. Ah, entendi. É uma frase, daí ele separou a frase em duas partes. Ou seja, da questão de entalhes, os entalhes devem ser executados com grande precisão. Correto. Sendo que a face transmissora do carregamento seja completamente ligada a outra peça e a transferência ocorra de forma homogênea. Correto também. Foi o que eu expliquei na parte de entalhe. Inclusive, essa é a grande dificuldade do entalhe, porque ela tem que ser muito bem, tem que ter uma mão de obra muito qualificada para que a peça transmita todos os esforços e essa transferência de carga
ocorra de forma homogênea. Sendo assim, A1 e A2 sendo verdadeira, qual que vai ser a alternativa correta? A letra C. C? Aí. Então, Não, C não, é E, né? Aí. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, certo? E a 2 é a justificativa da 1. A C está correta até aqui, né? Sendo aqui tem uma pegadinha, tem um não, só isso. É isso. É isso. Pessoal, questão dos nossas atividades, dos nossos questionários, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Deixa eu abrir aqui. É um que eu tenho aqui que eu criei aqui para a classe de topografia. Como a gente está aí à distância, enfim, às vezes fica um pouco complicado para vocês fazerem as atividades e me mandarem, certo? Eu vou ter que fazer o login aqui só um minuto. E daí o que a gente vai fazer? Eu vou criar, eu vi agora há pouco, eu descobri que é para a gente criar como se fossem uns questionários. Na verdade, na prática mesmo, né, é um formulário, igual tem o do Google, tem aquele que eu criei para avaliação da aula, mas eu vi aqui que como a gente está com a criação de classes aqui no Teams, dá para criar um formulário separado para cada turma, para cada ambiente, não acaba ficando organizado. Deixa eu abrir aqui o exemplo para vocês. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? Então aqui vou dar exemplo da aula passada aqui, que foi topografia. Topografia, georreferenciamento, atividade aula 2.2, sistema geodésico de referência. Então aqui vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Na primeira, e depois vão ter as questões. Mas como que chega até aí? Oi? Como que chega até aí? Eu vou colocar o link no Ava, vou colocar no Telegram, e a hora que eu clicar no YouTube, eu também coloco na descrição do YouTube. Tá? Daí você clica e aparece direto isso aí. Vocês vão abrir aqui e depois vai aparecer para mim as respostas aqui, tá vendo? Entendi. Mas aí vocês podem entrar aqui, tá? É porque aqui tá dando para editar porque deixa eu ver se tem como eu abrir. Ó, vai ser assim para vocês, ó. Vocês vão digitar o nome, vão digitar aqui a resposta, a outra, tá? Eu só vou passar agora para esse modo, que eu acredito que vai ser bem mais prático, tanto para questão de correção, organização, e de vocês também ter que responder lá, enfim, etc. Acaba acho ficando mais prático, tá? Vocês só preenchem e salvam, que daí já sai para a gente, beleza? Questão de dúvidas aí durante, qualquer problema, podem mandar no Telegram lá. Vocês estão com acesso ao AVA já, regular ou não? Eu sim. Qualquer dúvida também pode mandar por lá, mas se quiser mandar aqui pelo Telegram também pode mandar, tranquilo, beleza? Tem alguma dúvida da aula de hoje? Da aula passada? Aula passada eu não vi, então vou ver depois que terminar aqui. Tranquilo, eu vou publicar aqui já. Deixa eu ver se já vai dar certo. Espera aí. Vocês já confirmam para mim? Eu vou compartilhar a playlist aqui com vocês. Então vai ter a explicação. Vê se eu vou mandar um link só, ver se vai aparecer. Vocês já vão ter acesso à playlist como um todo. Tá, deixa eu ver aqui. Se não tiver, na própria descrição do vídeo tem os links das próximas aulas. Ou no final do vídeo já aparece também, indicação. Mas vê se abrindo esse link já aparece a playlist. Que aí eu vou postar nessa playlist a aula de hoje também, caso vocês queiram acessar depois. Aparece só o vídeo. Mas, deixa eu ver aqui. Vídeos, playlists. Daí tem aqui, você clica no vídeo, daí você clica no
no seu perfil, né? E aí, lá em cima tem início, vídeos e playlists. Daí, nas playlists está aqui, ó, sistemas estruturais. Daí, você vem por aqui, daí fica na sequência. Daí dá para ver na sequência. Mas tem todos os vídeos já, né? Tem. Então tá, da aula passada é isso daí, então. Aí qualquer dúvida, pode mandar aqui no Telegram que eu vou responder. Qualquer coisa também eu vou ficar aqui ao vivo até dar horário, beleza? Tá. E aí, no mais, a gente vai pegando o jeito também aqui do programinha. E logo, logo a gente retorna também para a aula normal. Qualquer notícia a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Beleza. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer. Então, a aula ia voltar agora dia 5, mas não vai mais. Pelo que eu entendi, vai ser mais uma semana ainda. Tem mais uma semana sim. Mas, assim, pelo ritmo, eu acredito que até mais. Né? Eu acredito que não vai voltar também, não. Então, vamos esperar, né? A gente acaba não decidindo, opinando muito nessas coisas, digamos, que vem de lá de cima mesmo, né? Mas aí, só resta a gente tentar adaptar o sistema. Eu acho que assim online fica mais prático. Eu achei que essa plataforma aqui ficou bem fácil, ficou bem tranquilo para assistir a aula. Mais tranquilo porque eu tinha que gravar, e tinha que editar, e etc. E aí a gente continua no ritmo do horário de aula normal, a gente acaba interagindo um pouco mais, tirando dúvidas, acho que fica mais prático mesmo. Sim. Certo? Certo. Tá, vou só preencher aqui o formulário para vocês, passar para esse sisteminha, e daí eu já mando o link no grupo e já vejo se eu consigo publicar essa aula no YouTube. E vocês... E a gente vai conversando, beleza? Aí respondam o questionário até semana que vem, tá? Combinado? Beleza. Certo, pessoal? Certo. Alguma dúvida? É a Érica que está com o meu nome? Entrou como Murilo? Acho que é. Eu não sabia como achar o link. Eu pensei, coloca o nome e um link aí, eu não sabia. Não pensei que era para achar o nome. Não preocupa não. Eu pensei que era para achar o nome do professor. Eu falei, quem que é, meu Deus do céu? Não, mas também só sobrou a Érica também, né? Na nossa turma só tem 4 alunos cadastrados aqui. Eu acho que a gente vai até o final. Mas vamos para a turma aí que dá para a gente trabalhar detalhadamente as dúvidas de vocês e necessidades. Beleza, pessoal? Beleza. Até semana que vem, então. Tchau. Tchau, até mais.